Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH. Vai ter jogo de novo, fim de semana de Premier League, e o Chelsea vai estar em campo contra um dos seus históricos rivais. Vamos resenhar, porque a semana do Chelsea teve classificação, e vamos contar dados históricos, resenhar e falar sobre esse vício que é o Chelsea Futebol Clube, e contar a história sobre o futebol inglês e alguns ídolos aí, né? Após vencer novamente o Copenhagen jogando mal e se classificar para a fase de quartas de final da Conference League, o Chelsea estará em campo no final de semana, dessa vez Premier League, derby, o adversário, o Arsenal, no Emirates. E aí, todo mundo já viu, né? O que esperar desse jogo? Tem um tempão que a gente não consegue vencer os caras. São 10 jogos que o Chelsea não vence o Arsenal. Esse derby vai registrar o encontro do quarto colocado Chelsea contra o vice-líder, né? O segundo colocado, e será vice-campeão, né, da Premier League, o Arsenal, que está muitos pontos, 15 pontos de distância do iminente campeão Liverpool. Esse derby pode entregar de tudo, né? Porque em derbys pode acontecer de tudo, e até mesmo uma vitória daquele que não tem favoritismo, que eu acredito que seja improvável, o Chelsea Futebol Clube, e porque nosso time não apresenta não está entregando nenhuma atuação, não apresenta futebol que deixe o torcedor satisfeito, né? É o caso do Chelsea Futebol Clube. Salve para o Daniel. Então, vamos resenhar o derby de número 66 na história da Premier League, em que o Chelsea tem aí uma pequena desvantagem em número de vitórias. Mas vamos resenhar e vamos falar, porque jogadores notáveis já passaram por esses dois clubes: Thierry Henry pelo Arsenal e Didier Drogba, o grande carrasco do Arsenal, em tempos não tão longos, não tão distantes, né? Passaram por vestiram essas camisas e fizeram a satisfação de seus torcedores. Quem é torcedor do Chelsea vibrou muito. Já quando abri a escalação e via lá Didier Drogba, o Chelsea já começava o jogo vencendo por 1-0. Então, se tinha o Drogba em campo, o Arsenal já tinha a obrigação de fazer 2. E geralmente perdia os jogos. É isso. É Chelsea e Arsenal, na verdade é Arsenal e Chelsea, porque o jogo será no Emirates Stadium, Premier League 2024-2025, 29ª rodada, jogo que vai acontecer no Emirates Stadium neste domingo, 16 de março de 2025, 10h30 da manhã no horário de Brasília, 13h30, início da tarde ali no Reino Unido. A transmissão é da ESPN e do Disney Plus. Quero pedir nesse início de resenha aquele apoio às redes sociais do Chelsea Fan BH, que é o Instagram, o Twitter, o Facebook e o Threads. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, o Blue Sky e Spotify e Amazon Music. Cardápio vasto, áudio, texto e vídeo. Não tem desculpa para não acompanhar esse vício chamado Chelsea Futebol Clube, que vem tratando seu torcedor tão mal. Notícias aí da semana: o Chelsea venceu o Copenhagen, mais uma vez atuou muito mal, mas entregou o que o torcedor precisava, né? O que dá para dizer desse jogo é assim: classificou, mas preocupa, né? Porque o Chelsea esteve em campo no meio da semana, alcançou seu objetivo, se classificou para as quartas de final da Conference League,
E novamente o Maresca ousou na escalação, fez experimentos, não colocou força máxima em Stamford Bridge após conseguir aquela vantagem mínima que poderia ser por 2 gols, mas vacilou no finalzinho da partida, no encaminhamento do final da partida lá em Copenhague. Aquele 2-1 chegou a Stamford Bridge apenas com a vantagem de 1-0. Foi um jogo muito ruim no seu primeiro tempo e quem salvou, né, deu uma pequena satisfação para o torcedor Blue, foi Kiernan Dewsbury Hall fazendo um gol numa grande jogada. Apenas uma das redes de Stamford Bridge foi balançada, foi vazada, foi a rede do goleiro Ramage do Copenhagen. Na noite da quinta-feira, depois de uma ótima jogada, o Dewsbury Hall não desistiu, foi perseverante, driblou todo mundo, conseguiu se desfazer de toda a defesa do Copenhagen e finalizou forte, sem chance para o goleiro. Muita habilidade do Dewsbury Hall, né? No segundo tempo, o Chelsea, após esse gol do Dewsbury Hall, né? Porque a primeira parte não digna de nota negativa, porque o Chelsea não finalizou no gol e a única finalização completa, registrada, foi essa que deu a vitória. Então tá 100%, mas tá ruim, porque um time em casa, jogando contra um adversário de nível inferior, não pode ser pragmático e colocar o regulamento debaixo do braço, como tem feito o Enzo Maresca. Em jogos recentes, o Chelsea está se tornando um time mediano, enquanto tem que ser um time dominador na Conference League. O Chelsea já conhece seu adversário na próxima fase da Conference League, vai ser o Legia Varsóvia da Polônia, e os jogos serão nas 2 quintas-feiras, 10 e 17 do mês de abril. A classificação já foi confirmada, já a atuação mais uma vez deixou muito a desejar, péssimo primeiro tempo, já foi dito da finalização correta, e o torcedor Bull ficou na bronca, né? O Chelsea está tendo mais sorte do que juízo nesses jogos e ainda viu o Copenhagen criar muito mais chance. O objetivo de avançar para as próximas fases, no caso, próxima fase apenas, né? Porque o Chelsea é a única competição de formato de Copa, de enfrentamento e de volta, que o time ainda tem nesta temporada. Então, o objetivo de avançar para as fases seguintes vem sendo cumprido. O Chelsea está vencendo os jogos ali com mais sorte do que juízo mesmo, com um futebol muito ruim apresentado, vencendo na individualidade, né? E o objetivo sendo cumprido à risca. Todd Bowley e companhia devem estar satisfeitos. O Enzo Maresca, fim, diz estar satisfeito em suas coletivas, mas o torcedor Blue não está, não. E o que preocupa é o baixo nível de futebol entregue contra times adversários de um nível bem mais inferior ainda. Esse recém-criado torneio europeu de clubes, e que o Chelsea disputa pela primeira vez, eu espero que seja a última, aquele time que dominou a primeira fase de liga, vencendo tudo e goleando, ficou por lá mesmo, né? Deu lugar apenas a esse pragmatismo e estratégia de usar regulamento debaixo do braço, parecendo time fraco, time pequeno. O Chelsea tem um time muito talentoso, mas parece que está travado. Salve aí pro meu xará Cris Silva, falou que o Chelsea contratou o Giovanni Kenda. Vamos ver se esse cara vai vestir a camisa do Chelsea algum dia, né? Braço Cris, lá de Cabreúva, perto de Jundiaí, interior de São Paulo. Aí é o seguinte, o Chelsea venceu o Copenhagen, aumentou o seu histórico, segue sendo o único time invicto da competição. O Vitória de Guimarães foi eliminado e seus grandes adversários aí a serem observados agora são Real Betis e Fiorentina, que tudo indica estão do outro lado da chave, vão avançar até as semifinais quando se encontram, é o que é o mais provável, se der a lógica, enquanto o Chelsea tem um caminho, teoricamente, menos difícil do que Betis e Fiorentina. Então, e tem ainda o Jagiellonian Białystok, que está lá do outro lado da chave também. Então, os três
Os 4 times de grandes campanhas, fora o Chelsea nessa Conference League, ficaram do outro lado da chave. Um deles já caiu, que foi o surpreendente Vitória de Guimarães. Então, Jagiellone, Bialystok, Betis e Fiorentina, em um momento ou outro vão se pegar. E o Chelsea agora tem o Legia Varsóvia nas quartas de final e tem ainda na parte de semifinais, podendo encontrar, por exemplo, um Rapid Viena. Então, o caminho, a perna do lado do Chelsea, ela teoricamente é favorável. Mas o Chelsea é o time maior investimento, com os maiores talentos, só tem que melhorar o seu futebol. Aí está jogando contra time 3 vezes inferior ao. O Chelsea é um time de Champions League disputando a Conference League. Aí eu faço a pergunta aqui para o torcedor. Salve para o Cowboy Crazy, torcedor dos Wolves. Será que apenas essa redução de elenco é suficiente para o Chelsea cair tanto? Será que apenas essas perdas do João Félix, do Axel Disasi e do Renato Veiga, jogadores emprestados na janela de janeiro para Milan, para Aston Villa e para Juventus, enfraqueceu tanto assim o time? Ou o torcedor do Chelsea reclamou demais de Nicolas Jackson, Noni Madueke e Benoit Badiashile, jogadores que sempre que estavam em campo mostravam ser insuficientes, mais atrapalhavam o time, em um jogo ou outro, né, agregavam muito no tático, mas eficientemente, frente a goleiro, nos seus fundamentos falhavam, são tão imprescindíveis assim? O que a gente vai esperar do Chelsea, né? O caminho para o clube segue livre, o Chelsea venceu o Copenhagen por 1-0, e agora o Orgulho de Londres vai enfrentar o Arsenal Football Club neste fim de semana, na 29ª rodada da Premier League. Antes de iniciar de vez o papo sobre Chelsea e Arsenal, quero registrar que na data... Foi uma semana bem cheia, né? Bem importante para o Chelsea. No dia 10, aniversário, né? Data de fundação do clube, fizemos uma super resenha de quase 3 horas com o professor Anderson Silva, lá de Recife, que nós passamos por praticamente toda a história do Chelsea, uma resenha de quase 3 horas. Está aqui no Instagram, está lá no YouTube, no Chelsea Fan BH 1905, e também no Spotify e na Amazon Music. Então está espalhado nos mais diversos perfis aí, quem quiser acompanhar. Fica lá uma resenha temporal, um registro legal sobre a história do Chelsea Futebol Clube. No dia 11, aniversário da lenda, do maior atacante de todos os tempos que vestiu a camisa do Chelsea Futebol Clube, Didier Drogba. E dia 13, o Chelsea venceu o Copenhagen. Dia 14, Nicolas Anelka, um dos grandes parceiros de Didier Drogba, ele fez aniversário. Então, o Anelka, que foi parceiro daquele super time ali do Ancelotti, foi um cara que perdeu o pênalti na final da Champions League em 2008, é uma pena. Diz a lenda aí que todos tinham combinado uma maneira de realizar as cobranças e o Anelka acabou mudando. E aí o Van der Sar, goleiraço histórico da Holanda, do Manchester United Futebol Mundial, defendeu a presença do Anelka. E aí foi para alternados quando o John Terry escorregou e o Chelsea acabou sendo vice-campeão. O Anelka, ele jogador atacante francês, muita história no futebol inglês, por Arsenal, Manchester City, West Brom. Ele, e principalmente no Chelsea, né, aquele trio conjunto com o Maludá e Drogba, aquele timaço do Ancelotti de 2010. O Anelka fez aniversário no dia 14. Ele nasceu na França, atuou por várias equipes do futebol europeu, Paris Saint-Germain entre elas, Real Madrid, né? Está na lembrança do torcedor Blue por atuar num período de ouro do Chelsea. Para muitos foi o melhor companheiro de ataque da lenda dos Blues de Didier Drogba. O Anelka começou sua carreira em 1995, ele teve passagem pelo Paris Saint-Germain, e a sua primeira equipe fora da França foi um rival londrino do Chelsea, foi o Arsenal, nosso adversário aí, ó. Então, Nicolas Anelka é um jogador incomum entre Chelsea
e de Arsenal. Ele teve mais duas passagens pelo PSG em 2000 e 2002. Jogou no Real Madrid durante pouco tempo. Na época, né, terra da Rainha Elizabeth, quando ele chegou, antes de fazer história nos Blues, o Anelka jogou no Liverpool, no Manchester City e no Bolton. Chegou ao Chelsea na temporada 2007-2008, naquela temporada em que o Chelsea foi para a final da Champions e ele perdeu um pênalti na final, né, lá na disputa de penalidades, após aquele 1-1 em Moscou. Ficou até o ano de 2012 dispensado pelo André Villas-Boas. Foram 184 jogos com a camisa do Chelsea e 59 gols marcados. Ele deixou o Chelsea na época divergências com o treinador português André Villas-Boas, que todo mundo imaginou que seria o do Special One Number 2, né, um próximo José Mourinho, pelo sucesso que fez no Porto, também ganhando a Liga e a Europa League na época, em 10-11. E fez parte daquele super time comandado pelo Carlo Ancelotti na temporada 2009-2010. Destruía a defesa adversária junto do Drogba, do Kalou, do Maludar, né, do Lampa. O superartilheiro francês ele ainda tem no currículo atuações nas ligas da Turquia, chinesa, indiana e italiana. Jogou na Juventus, o Anelka. Sua última equipe na Inglaterra foi o West Brom Albion. Disputou a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, disputou a Eurocopa, foi convocado para a seleção da França 69 vezes, marcou 14 gols e se aposentou no ano de 2016. Se tornou treinador, diretor esportivo e com a camisa do Chelsea, o Anelka venceu a Premier League, Copa da Inglaterra e Supercopa da Inglaterra também. O Anelka acumulou na carreira como jogador profissional de futebol 738 jogos e 222 gols. Pendurou a chuteira, se tornou treinador e depois foi para a parte diretiva de clube. Sua última atuação nos registros foi como diretor esportivo de um clube turco da segunda divisão, futebol da segunda divisão da Turquia. O Anelka é um gigante do futebol mundial, europeu, do Chelsea Futebol Clube e está ali marcado, imortalizado na história de um dos grandes elencos do Chelsea na história, aquele super Chelsea doutrinador e campeão. Salve aí o Charles Pereira e o Alex Rigo também chegou. Pois bem, né? Vamos falar porque é pré-jogo, é Chelsea e Arsenal, é Arsenal e Chelsea, Premier League 2024-25, 29ª rodada, jogo no estádio Emirates, dia 16 de março, no domingo, às 10 horas 30 minutos da manhã de Brasília, 13 horas 30 minutos no Reino Unido, transmissão do Star Plus. Vamos entrar nesse papo aqui, porque o Chelsea durante a semana se venceu o Copenhagen por 2-1 e se classificou. O Arsenal também esteve em campo pela Champions League e já estava muito mais do que classificado, né? O Arsenal conseguiu registrar o seu avanço para as quartas de final da Champions League. Não precisou vencer o PSG. No final de semana havia empatado fora de casa com o Manchester United por 1-1. E na quarta-feira, no dia 12, no Emirates, empatou em 2-2 com o PSV Eindhoven da Holanda. E lembrando que os caras fizeram 7-1 na Holanda. Os gols do Arsenal nessa semana do nosso adversário, o Zinchenko abriu o placar aos 6 minutos, o Ivan Perisic, ex-jogador do Tottenham, e que teve uma história de que teve interesse do Chelsea antes de assinar com o Tottenham, marcou o gol de empate do PSV aos 18, o Rice, jogador da base do Chelsea, ex-West Ham, agora seleção inglesa, um grande destaque dos Gunners, fez o 2-1 aos 37 minutos, e o Duric, aos 70 minutos, empatou o jogo, placar agregado 9-3, e o Arsenal avançou para a fase de quartas de final da Liga dos Campeões. Então, essa aí é a semana do nosso adversário, que
que no domingo tem um derby aí e tem, olha, é amplo favoritismo para os Gunners do Arsenal. Vou dar aqui a classificação da Premier League, depois os jogos da rodada, e aí a gente já parte para o período histórico, né? Premier League, vamos dar a classificação da liga aqui de momento, que a rodada ela começa daqui a pouquinho, ao meio-dia. Então, Premier League 2024-2025, vamos mudar aqui a classificação atual. Líder Liverpool, 70 pontos. Vice-líder Arsenal, 55, 15 pontos, 3 rodadas. Faltando 9 rodadas, o Liverpool tem 5 rodadas de vantagem para o Arsenal. Olha aí, 15 pontos. 55 o Arsenal, terceiro Nottingham Forest, 51. Quarto colocado, olha aí, o Chelsea, mas na teimosia, sendo o quarto colocado com 49 pontos. Vencendo, passa o Nottingham Forest, o Chelsea pode chegar à terceira colocação na classificação da Premier League nesse fim de semana, se o Nottingham Forest não vencer seu jogo. Manchester City é o quinto com 47, mesma pontuação do Newcastle, também 47. Com 46 pontos é o Brighton e Hove Albion, com 46 pontos. Vamos ver a classificação aqui, que deu um bug aqui. Com 46 pontos, o Brighton e Hove Albion na sétima posição. 45 para o Aston Villa, oitavo. Nono colocado, o Bournemouth, 44. E o Fulham é o décimo com 42 pontos. Crystal Palace é o 11º com 39. Com 38, o Brentford, 12º. Com 34 pontos, duas equipes, Tottenham e Manchester United, 13º e 14º. 15º e 16º, o Everton e o West Ham com 33 pontos. Na 17ª colocação, Wolverhampton Wanderers do Cowboy Crazy, que estava aí há pouco tempo. Salve para o Deusimar, locutor aí, ó. Sigam Chelsea My Pride do Deusimar. O Wolverhampton é o 17º com 23 pontos. 5 pontos de vantagem sobre Ipswich Town e Leicester City, 18º e 19º, com 17 pontos. E na lanterna, já rebaixado, podemos falar isso, podemos afirmar isso, Southampton apenas 9 pontos. A campanha do Southampton ela está impressionante. 28 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 23 derrotas. Marcou 20 gols e sofreu 68. Não vai dar para os Saints lá do St. Mary's não. Jogos da rodada, que vai ter início ao meio-dia, às 12 horas desse dia 15 de março, são os seguintes. Abrindo a rodada, já abriu uma rodada, né? Um jogo antecipado no dia 19 de fevereiro. Aston Villa e Liverpool jogaram e empataram em 2-2 no estádio Villa Park. Na rodada deste sábado, que será jogada em 2 dias, sábado e domingo, 15 e 16. E um último confronto, Newcastle e Crystal Palace, está marcado para o dia, bem adiado, né? Marcado para o dia 16 de abril, porque essas equipes estão na disputa da Copa da Liga Inglesa, né? Então vamos lá. Manchester City e Brighton no Etihad. Ipswich Town e Nottingham Forest no Portman Road. Everton e West Ham em Goodson Park, última temporada do Goodson Park. Sunderland e Wolverhampton. Southampton e Wolverhampton em St. Mary's. Bournemouth e Brentford no Vitality. Bournemouth e Brentford no Vitality. Fulham e Tottenham no Craven Cottage, olha aí um derby. Arsenal e Chelsea no Emirates, é o nosso jogo. Leicester City e Manchester United no King Power Stadium. E no dia 16 de abril vão entrar em campo para completar a rodada Newcastle contra o Crystal Palace, jogo que está marcado para a parte da tarde. A Premier League tem como artilheiro Mohamed Salah, ex-Blue,
ídolo agora do Liverpool, lendário, já merece estátua lá. O Salah tem 27 gols marcados em 28 jogos disputados. Que absurdo. O Erling Haaland, do Manchester City, tem 20 gols, seguidos do Alexander Isak, do Newcastle, com 19. Chris Wood, do Nottingham Forest, tem 18 gols. E Brian Mbeumo, com 5. Não aparece, né, nenhum atleta do Chelsea. Você vê, o time desandou, caiu muito, e o Cole Palmer não aparece mais nas listas. Já as assistências, o Salah também lidera as assistências com 17 gols, seguidos do Saka, do Arsenal, de olho nele, Damgar, do Brentford, Robinson, do Fulham, e o Heung-min Son, do Tottenham. O Salah tem 17 assistências, seguido do Saka, do Damsgaard e do Robinson com 10, e do Heung-min Son com 9. Na lista de assistências aqui, ó, o primeiro jogador do Chelsea que aparece aqui, ó, tá bem longe, muito longe aqui, ó. Cole Palmer, com 10 assistências. Cole Palmer. Que tristeza. Engraçado é que o time está lá na parte de cima da tabela. Foi confirmado aí, né, pelo coeficiente. Não vai, praticamente não dá tempo de as outras ligas ultrapassarem. O Chelsea não, a Premier League, né, vai dar 5 vagas. A Inglaterra vai ter direito a 5 vagas na próxima Liga dos Campeões devido a coeficiente. Então, isso é bom. Tá atualizado aí classificação e rodada. O histórico geral, não geral, o histórico geral Premier League, né? Entre Gunners e Blues registram 65 partidas, com 20 vitórias do Chelsea, 19 empates e 26 do Arsenal. O Chelsea está em desvantagem, então, de 6 vitórias diante dos Gunners, e 179 gols já foram marcados nessas 65 partidas. É muito gol, hein? E o Chelsea também leva uma desvantagem, sofreu mais gols do que marcou. 86 gols marcados pelo Chelsea, 93 marcados pelo Arsenal. Jogadores notáveis: Thierry Henry e Didier Drogba. Ambos já balançaram as redes de seus respectivos adversários em vários momentos. Didier Drogba, marfinense, campeão de Champions League pelo Chelsea, campeão de Premier League. Thierry Henry, francês, vice-campeão do mundo, campeão inglês invicto, lendário, tem uma estátua em sua homenagem em frente ao estádio Emirates, junto de outros grandes jogadores da história do Arsenal, e já se enfrentaram por algumas temporadas, não muitas. O Henry deixou o Arsenal na temporada 2006-2007, e o Didier Drogba chegou na temporada 2004-2005. Então, se enfrentaram aí por 3 temporadas, o francês e o marfinense. Deixa saudade, né? Esses caras. Tem jogadores que deveriam ter vitalidade e saúde para jogar eternamente. As equipes se enfrentam desde o ano de 1907, quando o Chelsea venceu em Stamford Bridge, na primeira divisão, na League Division 1, vitória por 2-1, League Division 1, da temporada 1907-1908, quando o time vermelho e branco do norte da capital inglesa era chamado de Woolwich Arsenal, nome que tinha devido à sua fundação por trabalhadores da fábrica de armas do norte da capital. A partir de 1915, adotou apenas o nome Arsenal Football Club, como é conhecido mundialmente e até hoje é chamado. A primeira vez que se encontraram com o Arsenal como mandante foi um empate 0-0 no ano de 1908, League Division 1. Foi o segundo jogo, né? Foi o jogo do retorno. Se o primeiro o Chelsea venceu em Stamford Bridge, o segundo jogo na casa do Arsenal, empate em 0-0, temporada 1907-1908. O Chelsea não vence o Arsenal desde 2021, 10 jogos já, está na hora de mudar isso. Era para ter acontecido em alguns momentos,
mas erros, falhas de goleiro, falha de posicionamento de defensores, acabou permitindo o empate, cedendo, e o Arsenal não perde. A última vez que o Chelsea visitou o Emirates Stadium não venceu. Recentemente aí foi humilhado, né, sendo derrotado por 5-0. E o Enzo Maresca, ele falou na coletiva de imprensa e as notícias da equipe para esse período é que o James vai continuar ali sendo testado em outra posição. Não é certo que ele jogue agora. Malo Gusto ainda é uma dúvida. As notícias da equipe são as seguintes: vários jogadores podem retornar à escalação inicial para essa partida de Premier League depois de ficarem de fora da vitória no meio de semana pela UEFA Conference League contra o Copenhagen. Reece James, Levi Colwill, Marco Cucurella, Christopher Nkunku e Cole Palmer entre os substitutos, né, na noite de quinta-feira. Eles entraram depois, melhoraram o time no segundo tempo e daí saiu a vitória, né? Fofana e Romeu Lavia, que não fazem parte do elenco europeu, também estão disponíveis para o jogo do Arsenal. Olha aí, ó. O Lavia pode estar no banco. Maresca adora o Romeu Lavia. Embora anônima do EC Nicholas Jackson só devam retornar após a parada de pausa internacional, né, a data FIFA. E o Mark Gill, esse vai ficar mais tempo, tá fora. Mas o Mark Gill, ele seria importante ter ele agora no elenco. Ele teria minutos, porque tá escasso o setor de ataque, né? Então, mas Gill também tá fora. O Maresca confirmou que Robert Sanchez, a partir de agora, volta a ser o goleiro titular. A estratégia adotada com o Robert Sanchez, disse o Maresca, que era apenas para ele descansar e ter um pouco a pressão retirada de suas costas. Então, o Maresca confirmou que o Sanchez retorna para o gol, ficou no banco contra o Copenhagen, jogou a primeira partida, não jogou a segunda, e o Felipe Jorgensen volta para a reserva. Robert Sanchez contra o Arsenal. Foi perguntado, né? Será que o Sanchez, né? Será que Robert joga contra o Arsenal? O Maresca disse: já disse muitas vezes que estamos felizes com os dois goleiros, mas às vezes você tem que ser flexível. Então, mais uma vez, vamos ter problema de goleiro contra um time tão bom quanto o Arsenal, que não está passando um bom momento, não. Nos 3 últimos jogos aí, resultados ruins, né? E o Chelsea venceu o Leicester, venceu os últimos 2 contra o Copenhagen. Se for olhar na letra fria, no papel, o Chelsea está melhor. Mas jogando bola, nenhuma chance. O Maresca diz ainda: desde que começamos, a ideia não era mudar o goleiro, mas é preciso ser flexível. Fazemos isso com o plano de jogo, a maneira como queremos atacar e defender, mas também temos que ser flexíveis com o jogador. Tem que dar tempo para todo mundo. Só que o Robert Sanchez, ele mereceu, né? Ele falhou demais. Muitos pontos. O Chelsea não está hoje na 3ª posição, com uma boa distância para o 4º, para o 5º, por falhas do nosso goleirão. O Arsenal é o 6º time mais difícil de vencer, né? Tá aqui na estatística do Chelsea. Estatisticamente, o Arsenal é o 6º anfitrião mais difícil de vencer entre os atuais clubes da Premier League, com pouco mais de 1/4 de jogos da liga indo a favor. Olha só. Os Gunners estão invictos em seus últimos 6 jogos de Premier League contra o Chelsea, 4 vitórias e 2 empates. Sua sequência mais longa desde 1995 a 2005. O primeiro encontro neste mês, aconteceu em 1908, que eu citei agora, foi o primeiro jogo como o Arsenal como mandante. Terminou empatado 0-0. Olha só. E a primeira vitória do Chelsea sobre o Arsenal, com o nome Arsenal, aconteceu em 1912, né? Olha aí. Temporada em que os Gunners terminaram em último lugar e foram rebaixados. Olha aí, há muito tempo que o Arsenal não cai de divisão. O período mais frutífero do Chelsea
no norte de Londres foi encerrado por uma vitória por 4-1 em abril de 1960. Isso são as estatísticas que estão no site do Chelsea. Tá? E uma vitória por 3-0 em janeiro de 70. Os Blues perderam apenas uma vez em Highbury nesse período auge aí, daquele super time lendário do Chelsea. Nossa mais recente vitória no Emirates aconteceu na temporada 21-22. Foi praticamente decidida em 35 minutos, quando o James completou, fez o gol de abertura, né? James e Lukaku marcaram. Então, já faz tempo. Teve uma vitória por 3-0, né? Didier Drogba sempre marcando gols contra o Arsenal. Marfinense marcou 2 vezes e o Vermaelen, defensor do Arsenal na época, fez um gol contra. Faz tempo que o Chelsea não vence. Quando venceu é porque tinha um time bem melhor. Já era com o Arteta, o Arsenal estava se formando e o Arsenal passou na frente em termos de projeto, porque o Chelsea rasgou tudo, todo aquele manual, toda aquela história escrita por Roman Abramovich. Já o Mikel Arteta, perguntado sobre o time do Chelsea, ele disse o seguinte: eu acho que a maneira como eles se desenvolvem como um time também é muito impressionante. O que eles fizeram na comissão técnica, a quantidade de talento que eles têm no elenco. Então sim, uma partida realmente difícil, mas uma grande chance para nós de vencermos o jogo. Ele aceita esse favoritismo, o time dele está melhor, e aqueles elogios protocolares, né? Seguindo falando sobre Chelsea e falando um pouco sobre o seu time também, o Mikel Arteta disse o seguinte: acho que somos 2 times que querem muito sermos dominantes na forma de jogar. O Chelsea não tem sido assim não, viu, o Arteta? O Chelsea tem caído demais. O Chelsea tem sido submisso aos seus adversários. Aí o Arteta falou: são muito agressivos na pressão alta e na forma como temos que ter a bola. Não recentemente. Há muita qualidade individual naquele campo. Então é sobre impor o que você quer e a direção que você quer levar o jogo e mantê-los muito longe de seus pontos fortes. Acho que isso também será uma coisa fundamental. Vai ser um jogo bem visto, estudado, mas o favoritismo é do Arsenal. O Maresca já disse sobre o Arsenal o seguinte: a diferença agora é muito grande. O motivo é porque eles estão trabalhando com o mesmo técnico há 5 anos, aí, defendendo a classe. Então a diferença é muito importante. Com os mesmos jogadores, eles já jogaram em alguns jogos importantes, mas nossa meta e dever é fechar essa lacuna entre nós e eles. Nesse momento, a tabela mostra que a diferença é de 6 pontos. Mas o futebol é de 50 pontos, entre que um e outro está mostrando. Então, estamos bem próximos e temos 10 jogos pela frente. Não estamos focados se eles podem estar a 3. 6 ou 9 pontos à frente. Deveria se preocupar sim, porque as suas escolhas, principalmente no gol, e seus experimentos com atletas de defesa e suas substituições equivocadas, suas leituras erradas de jogo, são responsáveis pelo Chelsea não estar mais acima da tabela, fixado na 3ª posição, com muitos pontos de vantagem sobre 4º e 5º. Então essa é a responsabilidade do treinador Maresca, sim. Estamos focados em nosso jogo, resposta protocolar sempre assim, e em como tentamos vencê-lo. Espero que possamos vencer e ficaremos mais próximos. O torcedor Blue quer vencer, mas não acredita que vai não. Só são 10 jogos sem vitória. 10 jogos sem vitória. Não tá legal isso não. O último jogo entre o Arsenal e o Chelsea no estádio Emirates aconteceu na data de 23 de abril de 2024. 5-0 para o Arsenal. Aquela goleada humilhante. 23 de abril de 2024. 5-0. Vamos dar a ficha desse jogo aqui. Não vá se repetir. O jogo desse domingo não é para 5-0, porque o time não está todo avacalhado. O time do Chelsea naquela época era do treinador Maurício Pochettino. Então, vou puxar aqui a ficha do jogo para a gente relembrar aquilo lá, né? Tinha 60 mil pessoas no estádio Emirates. O Simon Hooper foi o árbitro. Era o Mikel Arteta já contra o Maurício Pochettino.
Foi o jogo número 64 na história da liga entre o Chelsea e o Arsenal. E olha só, gols: Trossard aos 4, Ben White aos 52, Kai Havertz aos 57 e aos 65. Kai Havertz está fora do jogo de hoje, está machucado, junto com o Gabriel Jesus, que também está lesionado. Ben White marcou aos 70 minutos. O Chelsea foi escalado pelo Maurício Pochettino com Dodi Petrovic, Benoit Badiashile, Axel Tizazi, Alf Gilchrist, Moisés Caicedo, Marco Cucurella e Enzo Fernandes, Conor Gallagher, Nicolas Jackson, Noni Madueke e Mykhailo Mudryk. Olhando essa escalação, friamente, não é um time ruim, mas não jogou nada, foi totalmente dominado e tomou 5-0. 4 substituições foram realizadas pelo Maurício Pochettino: Sterling no lugar do Mudryk, Chalobah no lugar do Fernandes, Thiago Silva no lugar do Gilchrist e o Casadei no lugar do Madueke. Sterling é jogador do Arsenal, não pode jogar contra o Chelsea, está emprestado. Trevoh Chalobah tinha deixado o time, retornou do Aston Villa. Thiago Silva deixou o Chelsea e joga no Fluminense agora. Entrei no lugar do Gilchrist, que está emprestado ao Sheffield United, e o Cesare Casadei deixou o time definitivamente, foi negociado com o Torino, voltou para a sua pátria para jogar na Série A. O Arteta escalou um Arsenal com David Raya, o zagueirão Gabriel, Saliba, Ben White e o Partey, Declan Rice, Tomiyasu, Saka, Odegaard, Trossard e o Havertz. O Arteta realizou 5 alterações nesse jogo do 5-0, a última vez que o Chelsea visitou o Emirates. Gabriel Jesus no lugar do Havertz, Gabriel Martinelli no lugar do Leandro Trossard, Jorginho no lugar do Partey, Zinchenko no lugar do Tomiyasu e o Fábio Vieira entrou na vaga do Bukayo Saka. Os atletas não utilizados pelo Pochettino nessa partida: o goleiro Marcos Bettinelli, Carni Chukwuemeka, Keanu Dyer, Jimmy Taurianen, finlandês, e o David Washington, que já deixou a equipe dos Blues. O Arteta não utilizou Aaron Ramsdale no gol, Jakub Kivior, defensor, o Smith Rowe e o Nketiah não entraram na partida, além da turma aí que entrou e doutrinou, humilhou o Chelsea 5-0. Trossard, White, Havertz e Trossard, White e Havertz. 2 gols do Ben White, 2 gols do Havertz. Havertz, jogador que marcou o gol do Orgulho de Londres na Liga dos Campeões contra o Manchester City no ano de 2021, lá no Porto. Na época da partida, o Arsenal já era o líder do campeonato e o Chelsea tinha apenas a 9ª posição. É Chelsea e Arsenal. Teve ainda, que podemos destacar aqui, esse 5-0 foi humilhante, mas um jogo marcante de Chelsea e de Arsenal no estádio Emirates, podemos selecionar aqui um jogaço. Premier League de 2009, 10 de maio de 2009, o Chelsea foi ao Emirates e goleou o Arsenal por 4-1. Bons tempos, né? Aquele time. 10 de maio de 2009, Phil Down foi o árbitro, 60 mil pessoas no estádio Emirates. Bentner marcou o gol do Arsenal aos 70 minutos, enquanto Alex, Anelka, Touré e Malouda marcaram os gols dos Blues. Era o Arsène Wenger contra o Carlo Arsène Wenger. Maio de 2009 já era o final da liga, então 8-9, esse aqui seguramente era o Gus Hiddink ou Avangard, era o Gus Hiddink. Esse aqui era o Gus Hiddink. O Chelsea, que goleou o Arsenal no Emirates em 2009. Cech, Alex, Ashley Cole e Bozingua, Terry, Essien, Lampard e Mikel, Anelka, Drogba e Malouda. Entraram ainda no jogo o Ivanovic e o Ballack. O Arsenal tinha Fabianski, Sagna, Silvestre e Gibbs, Song, Touré, Fábricas e Diaby, Nasri, Walcott e Robin Van Persie. Na época, o Arsenal era 4º colocado e o Chelsea era 3º, os times parelhos.
Na temporada 2024-2025, o Chelsea é quarto, mesmo tá ali, quarto colocado na liga, e o Arsenal é segundo. Mas a distância, o nível entre os times é gigantesco, gigantesco. O trabalho nem se compara. Então, o nosso jogo marcante, a última vez que o Chelsea esteve no Emirates foi o 5-0 para o Arsenal, e um jogo marcante também, vamos deixar registrado aqui, né, para a gente não ficar, para vergonha ficar um pouco menor, se é que isso é possível. Falar, lembrar de 2009, quando o Chelsea foi ao Emirates e venceu o Arsenal do Arsène Wenger por 4-1. Alex, Anelka, Touré e Maludar. Alex aos 28, Anelka aos 39, Kolo Touré contra aos 49 e Florent Maludar aos 86. Que belo time tinha o Chelsea naquela época, né? Jogador em comum, podemos falar de Petr Cech. Goleiraço, jogou no Chelsea entre 2004 e 2015. E também defendeu a camisa do Arsenal, após ser dispensado por José Mourinho e perdido a vaga. Ficou uma temporada na reserva do Thibaut Courtois, e então aceitou a oferta do Arsenal, onde venceu títulos de Copa, Supercopa, e a primeira partida oficial pelo Arsenal do Petr Cech foi contra o Chelsea, e sua última partida oficial com a camisa do Arsenal também foi contra o Chelsea. A primeira foi numa Supercopa da Inglaterra, em Wembley, em 2015, e a segunda e a última foi em 2019, em Baku, na final da Europa League, em que o Petr Cech se aposentou como jogador de futebol e então depois se transformou num gerente do Chelsea responsável por recrutar Edouard Mendy para o gol. O Petr Cech, olha só, uma curiosidade, que em 2021 ele jogou uma partida pelo time sub-23 do Chelsea, numa partida contra o Tottenham, em que o Chelsea venceu de goleada. E nesse jogo, o engraçado é que era uma das últimas temporadas aí do Drinkwater, né? Então, que jogou também algumas partidas nessa temporada aí pelo time inferior do Chelsea. O Petr Cech jogou no Chelsea vindo do Rennes entre 2004 e 2015. No Arsenal entre 2015 e 2019. Foram 4 temporadas no Arsenal. Olha só o histórico aqui do Petr Cech. Ele faturou alguns títulos, muito: Champions League, Europa League, Copa da Inglaterra, Premier League, Supercopa da Inglaterra, Copa da Liga. 801 jogos na carreira. No Chelsea, o Cech soma 494 partidas. No Arsenal, 139. Vencendo taças também na equipe dos grandes. É o nosso jogador em comum, o goleiraço, um dos maiores goleiros de todos os tempos, goleiro da República Tcheca. Disputou Copa do Mundo, ex-goleiro do Sparta Praga, do Vitória Pilsen, 124 partidas por sua seleção nacional, a República Tcheca. Petr Cech, nascido em Pilsen, a terra da cerveja, ainda na época Tchecoslováquia. Petr Cech é o jogador em comum. Falar de títulos, né? O Chelsea, se tratando de Premier League, tem 5 títulos. E ainda uma League Division One lá no ano de 1955. O Chelsea venceu a Premier League em 2004, em 2005, em 2006, em 2010, em 2015 e em 2017 pela última vez. O Arsenal venceu a Premier League em 3 oportunidades, uma delas invicta. Venceu em 1998, venceu em 2002 e em 2004, a temporada anterior à chegada de José Mourinho e ao Chelsea engatar ali um bicampeonato.
Na temporada 2003-2004, terceiro e último título do Arsenal. O Arsenal vem batendo na trave em algumas temporadas aí já, sendo vice-campeões, nas últimas 2 ou 3. O Arsenal faturou aquela liga invicta e recebeu a taça dourada da Premier League. Então, 5 títulos de Premier League para o Chelsea, 3 títulos de Premier League para o Arsenal. Só para se ter uma ideia aqui, ó, naquela temporada do Arsenal de 2003-2004, vamos deixar registrado aqui aquela campanha invicta dos caras, que tinha Thierry Henry e tinha um belo de um time base que podemos registrados aqui na nossa resenha também. Naquela temporada o Arsenal, ó, ele foi campeão da Premier League, caiu na semifinal da Copa da Inglaterra, foi vice-campeão, né, perdeu a Supercopa da Inglaterra, semifinal da Copa da Liga e caiu nas quartas de final da Liga dos Campeões para o Chelsea. Foi um jogo marcante, gol do Wayne Brede. A campanha do Arsenal naquela Premier League de 2003-2004, 38 partidas, 26 vitórias, 12 empates, não perdeu. Marcou 73 gols e sofreu 26. O time base utilizado pelo Arsène Wenger naquela temporada tinha Jens Lehmann, goleiro alemão, Kolo Touré, marfinense, o Lauren, Sol Campbell e Ashley Cole, que depois se transferiu para o Chelsea. Patrick Vieira, Gilberto Silva, Edu Ljungberg, Robert Pires e a lenda Thierry Henry na frente. Foi o Arsenal campeão invicto de 2003. Em 2004 e 2005, deu o Chelsea com a chegada do José Mourinho. Salve para o professor Fausto Borges, lá da Bahia. Seja bem-vindo, meu caro professor. Muito bom dia, uma boa tarde e boa noite. O Fausto está falando aqui, G4. Sim, G4. E se conseguirmos, depois de 10 partidas, vencer a equipe do Arsenal, professor, conseguiremos ultrapassar o Nottingham Forest na terceira posição. E caso a turma da Floresta de Sherwood não vença seu jogo nessa rodada, o Chelsea entra na rodada 30 como o terceiro time da liga. Salve para o Barbosa, JP Barbosa entrou aí. Conference League. Conference League já foi dado todo o relato da partida, falado sobre ela no início da resenha. Depois vai ficar registrada, distribuída no Spotify, no YouTube, né, nas redes sociais do Chelsea Fan BH. Dá aquela conferida lá. Mas na Conference League o que dá para resumir é que venceu, mas não convenceu de novo, jogando muito mal. Chelsea está atuando com regulamento debaixo do braço. Nas quartas de final, o Chelsea vai jogar nos dias 10 e 17 de abril contra o time polonês do Legia Varsóvia. Acompanhe o Chelsea Fan BH para a gente participar das resenhas, professor. Tamo junto aqui. Não assistindo. A conferência está sendo muito bom de assistir porque ela é pública, tá lá só precisa ter uma boa conexão de internet para assistir na Cazé TV. Estamos aqui falando sobre os títulos, no tópico títulos, né, de Arsenal e de Chelsea. E o último título do Arsenal na Premier League na temporada 2003-2004 foi invicto, né? Então estava registrando esse aqui. O último título do Chelsea aconteceu no ano de 2017. Era o Antônio Conte. Então, como foi feito aqui com o time do Arsenal, vamos ver a campanha do Chelsea naquele última vez que foi campeão, né? Naquela temporada o Chelsea venceu a Premier League, foi vice-campeão da Copa da Inglaterra, perdendo para o Arsenal, caiu na quarta rodada da Copa da Liga. E na Premier League a campanha de 38 jogos, 30 vitórias, 3 empates e 5 derrotas apenas, professor. 85 gols marcados e 35 sofridos, olha só. O time base utilizado pelo treinador Antônio Conte naquela época, os jogadores mais utilizados, foi esse aqui, professor, de um time campeão da Premier League de 2017, uma vez que o Chelsea foi campeão.
Courtois era o goleiro. Gary Cahill, Davi Luiz, Aspilicueta, Marcos Alonso e o Vitor Moses. Matite, N'Golo Kanté, Eden Hazard, Pedro Rodrigues e o Diego Costa foram os atletas mais utilizados naquela época. Então, 5 títulos de Premier League para o Chelsea, 3 títulos de Premier League para o Arsenal. O Chelsea 2005, 2006, 2010, 2015 e 2017. O Arsenal 2002, 98, 2002 e 2004. Se o Chelsea tem um título de League Division 1, o Arsenal tem outros 10 de League Division 1. O primeiro em 1931 e seu último título de League Division 1 antes de Premier League em 1991. Então, em 60 anos, o Arsenal faturou a Liga da Primeira Divisão 10 vezes. E aí, quando se tornou Premier League entre 92 e de 92, a partir do ano de 1992, temporada 92-93, 3 títulos para o Arsenal. E os Gunners são amplos favoritos. O Chelsea não tem jogado bem. O Arteta elogiou do lado de cá, do lado de lá, o Maresca do lado de cá. Eu só espero que não haja erros, né? Porque o Enzo Maresca já confirmou, professor. Robert Sanchez é o goleiro titular do Chelsea agora. Salve pro Isando. Elenco show. E entendi. É o do Arsenal também, o professor. Não era ruim, não. Da temporada invicta. Lehmann, Touré, Lauren, Campbell e Ashley Cole. Antes de ir pro Chelsea. Vieira, Gilberto Silva e o Edu, os brasileiros, Gilberto Silva. Ljungberg, Robert Pires e o Thierry Henry. Olha aí, que timaços, né? Dá uma saudade dessa época. Quem acompanhou a Premier League nessa época tem uma nostalgia gigante. Existe um tópico nas nossas resenhas aqui do Chelsea for BH que é o seguinte. Treinadores, né? Mas hoje nesse tópico de treinadores eu vou mudar o nome para curiosidades entre os treinadores. Mikel Arteta, espanhol, e Enzo Maresca, italiano. Ambos da escola guardiolista, foram auxiliares, né, do hoje melhor treinador de futebol da atualidade. Eles foram auxiliares do Pep Guardiola no Manchester City em ocasiões diferentes. O Arteta primeiro, quando o Maresca foi auxiliar do Guardiola, o Arteta já era treinador do Arsenal. E agora comandam grandes equipes do futebol inglês, como seu mentor, campeão de tudo pelo Manchester City. O Guardiola é impressionante. Essa temporada está ruim, eles estão aí na 5ª colocação, foram eliminados da Champions League, eliminados da Copa da Liga, né? São candidatíssimos aí a vencer a Copa da Inglaterra. Então, como seu mentor, campeão de tudo no Manchester City, eles querem fazer bons trabalhos, né? E enquanto o Arteta disputa o título do campeonato inglês há algumas temporadas, o Maresca teve um bom início, se lembram? Teve um bom início no comando do Chelsea e passa agora por um período ruim, turbulento, né? Onde o time não consegue apresentar futebol, então ele está recebendo aí muitas críticas, né? Pelo mau desempenho, as más atuações do time. Mesmo vencendo esses jogos com dificuldade. Então, são caras que vocês verem no jeito que eles querem implantar uma maneira que demanda tempo, né? E que as diretorias dos respectivos times, eles querem dar esse tempo para desenvolver as equipes, dar aos jogadores esse tempo para desenvolver. Mas só que a torcida não tem paciência. Até lá no Arsenal já tem algumas críticas assim. E agora eles vão enfrentar nesse final de semana e vão ver quem está melhor. O Maresca está na sua primeira temporada. O Arteta, já aí, nos últimos 10 jogos, não perde para o Chelsea. O Arteta, há muito tempo, não conhece. Eu acho que o Arteta não conhece derrota comandando o Arsenal contra o Chelsea. Então vão se enfrentar na casa do Arteta, dessa vez no Emirates. E vamos esperar que o time do Chelsea não cometa erros. E esse é um jogo
para o Arteta entrar com aquela estratégia pragmática assim, de defender. Vai ser pela diferença de elenco, de entrosamento e período de trabalho, eu creio, eu vou aceitar se o Enzo Maresca for pragmático e for reativo dessa vez. Precisamos vencer, né? E tá tudo conspirando, coeficiente, rodadas a nosso favor. É hora de quebrar esse tabu de 10 jogos sem vencer o Arsenal Football Club. Na temporada atual, 2024-2025, os times têm as seguintes campanhas. O Arsenal, vice-líder, 55 pontos, 28 jogos, 15 vitórias, 10 empates, 3 derrotas, marcou 52 gols e sofreu 24. O Chelsea, quarto colocado, 49 pontos, 6 menos do que o Arsenal, 28 jogos, 14 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. O Chelsea perdeu 4 vezes, né? Perdeu 4 vezes a mais do que 4 jogos mais do que o Arsenal. O Chelsea marcou 53 gols, um gol a mais que o Arsenal, e sofreu 36. Sofreu 12 gols mais do que o Arsenal. Falhas de seu setor defensivo. Né? Às vezes tinha vitória, tinha vantagem e cedia gols. O Chelsea tem um saldo positivo de 10 gols, enquanto o Arsenal 28. Perseguidores do Chelsea a esta vaga de Champions League, a essa quarta posição em que o time se encontra na teimosia, é o seguinte. Vou dar um descarte aqui do 11º para baixo. O Fulham, 10º colocado, tem 42 pontos. O Crystal Palace tem 39. Então, do Fulham até o Chelsea, restando 9 jogos para o final do campeonato, faltando 10 jogos para o final do campeonato, porque o Liverpool já jogou, e o Liverpool não está nessa brincadeira aqui, nessa briga. O Liverpool será o campeão e já está super garantido. Só para você ter uma ideia, o Liverpool com 70 pontos, são 21 pontos com 21 pontos de vantagem, com mais 27 a serem disputados. Então, o Liverpool já está na Champions League. Claro, o Liverpool não entra nessa conta aqui. Mas o que estão debatendo aqui é essa vaga, esses times que perseguem o posto do Chelsea. O Chelsea está em 4º lugar. Então, até o Fulham com 42 pontos e o Chelsea 49, são 7 pontos com 9 jogos disputados. 7 pontos em 27 a serem disputados. Então, Manchester City, Newcastle, Brighton, Aston Villa, Bournemouth e Fulham. Se me pedirem agora um descarte, neste momento, eu posso dizer aqui que apenas Newcastle e Manchester City ameaçam a vaga do Chelsea, os seus times e sua maneira de jogar até o final do campeonato. Porque Brighton, Aston Villa, Bournemouth e Fulham, assim como o Chelsea, estão muito oscilantes. Então, o Aston Villa bem na Champions League. Então, o Chelsea tem que tomar muito cuidado e tem que melhorar a atuação. E aí o Enzo Maresca com a responsabilidade dos jogadores, né? Porque o torcedor tá ficando preocupado e tá sofrendo. O último jogo entre o Chelsea e o Arsenal na Premier League aconteceu em Stamford Bridge. Foi, vamos falar assim, vamos deixar registrado uma expressão que a gente usa aqui no Brasil, né? No primeiro turno do campeonato. Aconteceu em 10 de novembro de 2024 e o Chelsea e o Arsenal empataram em Stamford Bridge por 1-1. Empataram em 1-1. Michael Oliver. Daqui a pouco vamos falar do árbitro do jogo de domingo. O Michael Oliver apitou Chelsea 1, Arsenal 1 em Stamford Bridge diante de 40 mil pessoas. Enzo Maresca enfrentou o Mikel Arteta pela primeira vez na Premier League. O Pedro Neto
marcou o gol do Chelsea e o Gabriel Martinelli marcou o gol do Arsenal. O Arsenal fez 1-0 aos 60 minutos, 10 minutos depois, aos 70, o Pedro Neto empatou. O Chelsea tinha Robert Sanchez, Levi Cove, Wesley Fofana e o Malo Gusto, Moisés Caicedo, Marco Cucurella e o Romeu Lavia, Pedro Neto, Nicolas Jackson, Noni Madueke e o Cole Palmer. O Arsenal de David Raya, Gabriel, Saliba, Timber e White, Partey, Declan Rice, o Saka, Odegaard, Havertz e o Martinelli. O Pochettino, ele fez 4 alterações nesse jogo. O Enzo Fernandes no lugar do Lavia, o Mudryk no lugar do Madueke, o James no lugar do Malo Gusto e o Nkunku ocupou a vaga do Nicolas Jackson. O Arteta mudou seu time 3 vezes. Merino no lugar do Rice, Trossard na vaga do Martinelli e o Gabriel Jesus entrou para o Bukayo Saka sair do campo. 6 amarelos naquele jogo, 4 para o Chelsea, Cove, o Neto, Madueke e o Cucurella, 2 para o Arsenal, Ben White e o Kai Havertz. Naquela semana, da data de 10 de novembro de 2024, o Chelsea era o 3º colocado e o Arsenal era o 4º. Então o Chelsea estava ali em cima da tabela. E sempre é bom registrar que no mês seguinte, né, nessa época aí, o Chelsea engatou bons resultados, tanto na Premier League quanto na Europa League, mas até a última semana, no mês de dezembro, quando empatou com o Everton em Stamford Bridge, que se vencesse poderia durante algumas horas respirar a liderança, sentir o cheiro da liderança da Liga Inglesa, dali, a partir daquele empate, engatou uma queda, resultados ruins, e o Chelsea hoje é o 4º colocado. O torcedor nem sabe como, jogando muito mal e lamentando uma temporada que poderia ser muito melhor. O Chelsea caiu muito. A última vitória do Chelsea na Premier League, já somam-se aí 10 jogos, né? A última vitória do Chelsea contra o Arsenal na Premier League aconteceu no ano de 2021. 22 de agosto de 2021. Não são 10 jogos, só uma correção aqui. Pela Premier League, nos últimos 10 jogos, nos últimos 10, o Chelsea conseguiu apenas uma vitória. É uma vitória, 4 empates. Na Premier League. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos últimos jogos de Premier League, uma vitória e 4 empates. A última vitória do Chelsea na Premier League, né, no Emirates, aconteceu aqui, ó, no ano de 2021, 22 de agosto de 2021, e o Chelsea venceu por 2-0. Vou dar aqui a ficha deste jogo. Foi Paul Tierney apitou, 58.729 pessoas no estádio Emirates. Foi o jogo de número 59 entre os times na história da Liga, tá? Já era o Mikel Arteta e o treinador dos Blues era o Thomas Tuchel. Os gols do Chelsea foram marcados por Romelu Lukaku aos 15 e Reece James aos 35. Olha o Chelsea que o Tuchel botou a campo. Mendy, Christensen, Rudiger e Aspilicueta, James, Alonso e o Jorginho, Kovacic, Mount, Havertz e o Romelu Lukaku. Entraram ainda o Kanté, o Ziyech e o Werner nos lugares do Kovacic, do Mount e do Havertz. O banco do Chelsea tinha Kepa Arrizabalaga, Chalobah, Chilwell, Thiago Silva, Zuma e o Callum Hudson-Odoi. O Chelsea era o líder do campeonato, que já era ali, se não me engano, segunda rodada, era o início do campeonato, porque o Chelsea havia vencido bem o primeiro jogo. E o Arsenal, 19º, mas não dá para considerar porque era bem início do campeonato. Mas no registro histórico, o Chelsea estava na primeira posição e o Arsenal 19º. O Arteta escalou o Arsenal com Leno, Cédric Soares, português, Holding, Pablo Mari, ex-Flamengo, zagueiro espanhol, Tierney, Xhaka e o Bukayo Saka.
o Lokonga Smith-Rowe, o PP marfinense, compatriota do Didier Drogba, e o Gabriel Martinelli no gol. Entraram ainda o Aubameyang, que depois se tornou um Blue, o Nuno Tavares e o Balogun nos lugares de Saka, Nuno Tavares e do Martinelli. O Pablo Mari, o Rob Holding e o Sami Lokonga tomaram cartões amarelos nesse jogo. O Chelsea não foi penalizado com tarjetas amarelas. O banco do Arsenal tinha o Ramsdale no gol, o Chambers, Kolasinac, Elneny, Reiss Nelson, o Maitland-Niles, além dos que entraram, Aubameyang, Nuno Tavares e o Balogun. O que espera Chelsea e Arsenal? O que espera o Chelsea no Emirates contra o Arsenal no domingo? Jogo bem cedo, às 10 horas e 30 minutos da manhã. O torcedor do Chelsea quer vitória, eu quero vitória. Mas se vamos conseguir, já afirmo aqui, minha sensação é de derrota. Não tem palpite para cá cravado não, minha sensação é de derrota. Mas, vamos comemorar se empatar. Aí é somar mais um pontinho e ver lá no final o que dá, né? Num jogão aqui, ó, do Chelsea e do Arsenal na Premier League. Derby, jogo número 66. 20 vitórias do Chelsea, 19 empates e 26 vitórias do Arsenal na Premier League desde 1992. 179 gols marcados, 86 dos Blues, 93 dos Gunners. O Arsenal histórico, campeão invicto de Thierry Henry em 2004, e o Chelsea bicampeão, também histórico da era Abramovich, comandado por Didier Drogba e José Mourinho nas temporadas 2004 e 2005. Então Henry e Drogba foram reis da Premier League nos anos de 2003, 2004 e 2005. Arbitragem, né? Chelsea e Arsenal vão se encontrar no domingo. O árbitro está definido, é um árbitro experiente, é o Chris Kavanagh, de 39 anos, já apitou 29 partidas nesta temporada, das 29, 19 delas na Premier League. O Chris Kavanagh, ele já esteve envolvido num jogo do Chelsea, e o Chelsea não se deu bem naquele dia não. Foi em 14 de fevereiro, lá no Amex Stadium, 25ª rodada da Premier League, quando o Chelsea foi derrotado e perdeu para o Brighton e Hove por 3-0. O Chris Kavanagh, esse foi o último jogo dele, a última partida, o último jogo dele em que esteve envolvido comandando o apito quando o Chelsea esteve em campo. Sua última partida de Premier League foi na rodada 28, foi o árbitro de Nottingham Forest 1, Manchester City 0, em 8 de março. A última partida do Arsenal em que o Chris Kavanagh esteve envolvido no apito foi em 18 de janeiro, na rodada 22 da Premier League, quando no Emirates o Arsenal empatou com o Aston Villa em 2-2. Então, o Kavanagh, que vai apitar Arsenal e Chelsea, esteve em Brighton 3, Chelsea 0, e também em Arsenal 2, Aston Villa 2. Anteriormente, olha só, acabamos de falar do jogo aqui, quando o Chelsea estava bem, que ia sentir o cheiro de Premier League. Na rodada 17, 22 de dezembro de 2024, o Chelsea, vice-líder da Premier League na época, em Goodison Park, com mais uma correção, o jogo não foi em Stamford Bridge, em Goodison Park, o Chelsea empatou com o Everton em 0-0, e quem estava no apito foi o Chris Kavanagh. E antes ainda, de Aston Villa e Arsenal, o Kavanagh empatou em Craven Cottage, Fulham 1, Arsenal 1. O Chelsea não venceu partidas nesta temporada com o Chris Kavanagh no apito. Foi o Kavanagh que também apitou Newcastle 2, Chelsea 0 na quarta rodada da Carabao Cup. Então, o Kavanagh apitando, Arsenal e Chelsea não tem vencido. O Arsenal, na rodada 3, jogou contra o Brighton e Hove no Emirates, 1-1 em 31 de agosto, e o Chris Kavanagh também estava no apito. Então,
Quem vencer no domingo, nessa temporada 24-25, com o Chris Kavanagh no apito, vai conseguir aí a sua primeira vitória. O Chelsea está levando desvantagem porque tomou um 3-0 do Brighton, enquanto o Arsenal empatou suas 3 últimas partidas. Então o Kavanagh é experiente e ele que comande bem as regras e que vença o Chelsea, né? Que vença o Chelsea Futebol Clube. Aproximando aqui do final da nossa resenha, e o Chelsea for BH costuma ter sempre a dica cultural, né? E eu vou registrar de um caso, já que o mando é do Arsenal, vou registrar aqui. Tá, vai ficar virado, mas não tem problema aqui, ó. Vou tampar aqui para ninguém ver aqui. Aí depois eu mostro aqui. É o David Gilmour Live in Pompeii, lendário músico inglês. Vou tampar o nome aqui para ficar com a foto bem mais legal para todo mundo entender, ó. David Gilmour Live Pompeii. David Gilmour é o guitarrista e ex-vocalista do Pink Floyd, lendário, o Gilmour. Ele, com o Pink Floyd em 1970, gravou o disco Live Pompeia e ele retornou no ano de 2015 para Pompeia, as ruínas de Pompeia, e gravou aqui o David Gilmour Live Pompeii. É um disco duplo, daqui, tá? Eu tenho essa edição aqui, né? Olha aqui. Digitec, David Gilmour Live Pompeii. Um ótimo ao vivo. Tem aqui, são 21 canções, quase metade delas com hits aqui do Pink Floyd. Temos aqui do Pink Floyd, What Do You Want From Me, The Great Gig in the Sky, Wish You Were Here, super clássica no violão, High Hopes, One of These Days, da super fase psicodélica do Pink Floyd. Tem aqui Shine On You Crazy Diamond, grande homenagem ao Syd Barrett, música sensacional, super épica de 13 minutos. Coming Back to Life, Sorrow, Run Like Hell, Time, Breathing the Air, Comfortably Numb. Começa com o Gilmour desfilando alguns de seus álbuns hits de carreira solo, e encerra com 4, 5 faixas aqui do Pink Floyd, matadoras. Então recomendo aqui o David Gilmour, que é um super torcedor aqui do Arsenal, né? Live Pompeii é um álbum ao vivo, e também tem o DVD gravado no Anfiteatro de Pompeia na turnê mundial de 2015 e 2016 para promover o álbum Heddle Dead Rock. Heddle Dead Rock, que é a segunda faixa apresentada no show, tá aqui virada aqui, ó. Heddle Dead Rock. Não, tá meio borrado. O álbum Dead Rock, então recomendo aqui. David Gilmour, a super guitarra, a super alma do Pink Floyd, torcedor do Arsenal. E essa dica musical. Então, agora, a nossa dica biográfica. Chegou para mim esse livro aqui. A biografia tá virado, mas todo mundo lê. Freddie Mercury. Olha aqui que beleza, ó. Freddie Mercury, a biografia definitiva, editora best-seller, do autor Leslie Ann Jones. Então, olha aí. O lendário vocalista do Queen, falecido em 91. Aqui, tá fechado ainda, recebi há pouco tempo. A biografia definitiva, Freddie Mercury. Então, recomendo aqui, Queen de Londres. Dizem que o Freddie Mercury não era muito ligado a futebol, não, mas não tem problema. O Queen tá nativo com o Brian May, com o Roger Taylor. Então, se tem Chelsea, se tem Arsenal, é derby de Londres. Então vamos falar aqui do futebol. Aqui, ó, Freddie Mercury, e com sua frase icônica na contracapa do livro aqui: eu não vou ser uma estrela, eu vou ser uma lenda. Freddie Mercury. Tá aqui, biografia, recomendo muito.
Dica musical: David Gilmour, Live Pompeia, torcedor do Arsenal, e Queen, fantástica banda inglesa, que é assim, nem não dá para, se for para classificar o Queen, tem que dizer que é uma banda de rock. Queen é uma banda de rock, porque eles ofertaram em todos os elementos: rock, heavy metal, pop, bandaça. Queen. Freddie Mercury, a biografia definitiva. Eu não vou ser uma estrela, eu vou ser uma lenda. Freddie Mercury. Leslie Ann Jones, autor, editora best-seller. Recomendo. Só para dar informações corretas sobre o livro aqui, ó. Eu não vou ser uma estrela, eu vou ser uma lenda. Freddie Mercury, a biografia definitiva, conta a história do vocalista mais carismático, extravagante e performático da história do rock. Freddie Mercury dispensa apresentações, mas o que há por trás desse mito do rock? Como ele era nos bastidores, como foi sua infância e por que ele se escondeu tão bem. Fred era uma figura pouco convencional no meio do showbiz, carente, inseguro e com uma forte personalidade. Fã de ópera, mitologia e astrologia. Farrukh Bulsara, nome verdadeiro do Freddie Mercury, né? Também conhecido como Freddie Mercury, é uma figura que merece ser conhecida de perto. Freddie Mercury, a biografia definitiva, é uma ótima oportunidade para isso. De longe, Freddie Mercury era um roqueiro carismático, talentoso e extravagante. Então, livro lançado é um livro de 2013, que é a edição original. Está aqui disponível no Brasil. Ótimo livro, recomendo para todo mundo aqui. Biografia musical. E vamos celebrar. Já que tem derby, é futebol inglês. Vamos ler. Vamos ouvir música. Queen, Pink Floyd, David Gilmour. Tá aqui, ó. Futebol, música e literatura. Fica a dica musical do Chelsea Fanbegar nessa resenha de Chelsea Arsenal nesse derby. David Gilmour. Vamos ouvir música e vamos ler mais. Turma, é o seguinte, o papo foi bom, a resenha e o serviço é o seguinte. É Arsenal contra o Chelsea, é Premier League 2024-2025, 29ª rodada, Estádio Emirates, 16 de março de 2025, domingão, 10 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, 13 horas e 30 minutos no horário do Reino Unido. A transmissão da ESPN e Disney Plus. Quero agradecer a turma toda que passou pela resenha, o Daniels, o Chris Silva, meu xará, o Cowboy Crazy, Charles Pereira, Alex Rigo, Deus e Malocutor. Curtam aí, sigam o Deus e Malocutor e seu perfil sobre Chelsea My Pride. Fausto Bosch, professor lá da Bahia, o JP Barbosa, o Isando. Agradecer a turma que passou pela resenha. Mais uma está registrada. É Chelsea e Arsenal. Pedir mais uma vez aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que está espalhada aí por vários perfis. Chelsea Fan BH é Instagram, Twitter, Facebook e Threads. Chelsea Fan BH está no Blue Sky. E também Chelsea Fan BH 1905. Já estamos passando de 490 vídeos. Tem resenhas atemporais, gigantes do Chelsea, pré-jogo, pós-jogo, pílulas blues, história de torcedor, lendas do Chelsea. Tem muita coisa, muita história registrada sobre os blues. E se você não curte esse cardápio vasto de ler ou então assistir a vídeos, tem Chelsea Fan BH no Spotify, na Amazon Music, a opção de áudio nos streams
em que se pode acompanhar aí vários dos episódios lá, várias das pílulas de Gigantes e Lendas também. Tem um material até diferente. Tem um material que está só lá, exclusivo do streaming, do Spotify, do Amazon Music. É só dar o play e divulgar, espalhar a resenha aí. É o Chelsea e Arsenal. Nesse encerramento aqui, ó, de mais um jogo. O jogo 66 na história da Premier League. Eu agradecer a todo mundo, valeu e vamos curtir futebol. E que o Chelsea, depois de muito tempo, consiga vencer o Arsenal. 2021 já está longe, já está na hora de parar de perder. É isso, tá pago. Saudações, povo blue, bandeira azul. Hoje ela está aqui, para quem está acompanhando no Instagram e depois no YouTube. Bandeira azul no cenário, sempre lá no alto. Valeu!